Quinta-feira, 26 de outubro, o mês está quase acabando e a chuva que todos nós esperamos ansiosos, nem sinal. Imagens ao vivo agora de Lusiânia, o céu está um pouco nublado, mas chuva que é bom, nada. E com toda essa secura está faltando água em vários bairros aqui de Lusiânia. E você vai ver também. Fonte das Três Bicas no centro de Lusiânia está seca. Polícia Federal vai investigar queimada no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Família feita refém no Parque Mingoni 2. O Enem está chegando e alunos de Lusiânia participam de simulado. E nós estamos de volta no Parque Marajó, em Valparaíso. Essa é a terceira vez que nossa equipe mostra a cobrança dos moradores. Eles querem quebra-molas para uma rua movimentada. Será que agora isso vai ser resolvido por lá? O Jornal Anhanguera, primeira edição, já está no ar. Olá, muito boa tarde para você. A gente abre essa edição falando da violência que vive aterrorizando os moradores aqui do entorno. Ontem à noite, uma família foi feita refém durante um assalto no Parque Mingoni 2. O suspeito do crime foi preso. Dentro da casa tinha 7 pessoas, entre elas 3 crianças. Muito assustada, uma das vítimas, que prefere não mostrar o rosto, diz que o assaltante pulou o muro para entrar na casa. Quando a gente percebeu, lá no nosso quintal, né? Chegou armado e a gente já ficou com medo logo. A família foi mantida refém por mais de 2 horas. O suspeito foi preso depois de uma denúncia anônima. Nós deslocamos até o local juntamente com outros prefixos, né? Foi feito um cerco lá na área. Nós conseguimos lograr entrar à residência e fazer a detenção do mesmo. Para não ser reconhecido, o assaltante trocou de roupas dentro da casa. Com ele foi apreendida esta arma, que é de brinquedo. Antes de ele manter essa família em cárcere privado, ele havia subtraído um veículo, tomado de roubo, juntamente com outro comparsa dele. O homem foi levado para a delegacia da Vila Guará. Nós estamos recebendo mensagens de moradores de vários bairros aqui de Lusiânia reclamando da falta d'água. Vamos ver algumas dessas participações agora aqui no telão. Essas mensagens chegam para a gente através do aplicativo QVT. A Cleusa Lopes diz o seguinte, que lá no bairro São Caetano está no 3º dia sem água. Ela diz que daqui a pouco acaba o pouco que ainda tem na caixa. A gente recebeu mensagem também aqui do Jefferson Souza, que fala que aqui no bairro Jofre Parada, esta semana chegou água na terça, mal deu para encher a caixa e acabou de novo. E tem também a mensagem da Maria Eduarda, que diz que no Jofre, no centro, no Kennedy, em todos esses bairros aí, a situação já está tensa. E também recebemos uma mensagem que foi da Luciana Martins, que fala que no centro vem de 15 em 15 dias, de madrugada e fraca. Ela fala que está construindo uma casa e as obras estão paradas porque não tem água por lá. É um absurdo tantos bairros sem água e o pior, essa água não é de graça, o morador paga e paga caro por esse serviço. Por telefone, o diretor da Saneago de Lusiânia informou que hoje à tarde será divulgada uma programação de abastecimento, uma situação grave que tem que ser resolvida logo, né? A gente sabe que tem a estiagem, questão da estiagem, mas também falta planejamento por parte da Saneago, que não dá uma posição concreta em relação à falta de água que está acontecendo em vários bairros aqui de Lusiânia. E nós aqui do Jornal Anhanguera queremos saber também se está faltando água aí no seu bairro. Conta pra gente, os nossos canais de comunicação estão abertos para você, tem o aplicativo QVT, tem também o nosso e-mail, que é o jornalismo.lusiania@tvanhanguera.com.br e ainda tem o telefone da nossa redação, que é o 3622-1600. E o reflexo da falta de água a gente vê em um dos pontos mais tradicionais aqui de Lusiânia, a Praça das Três Bicas. A fonte por lá está completamente seca. A paisagem mudou e não está agradando quem se acostumou a vida toda a ver a água jorrando das bicas. Pela água que corria, nunca eu ia pensar que eu ia ver uma coisa no estado desse que está agora, né? Este é o 2º ano seguido que a fonte das Três Bicas seca. No ano passado, também por causa da estiagem, a água parou de cair no mês de novembro. Agora o problema veio mais cedo, ainda em outubro. E não é só uma questão visual. O lago, que fica do outro lado da rua e que é abastecido pela nascente, está com um nível muito baixo, comprometendo os peixes.
portal da cidade, né? Então o povo vem visitar e chega aqui e fica triste de ver na realidade tudo seco, né? Os moradores aqui de Lusiânia sempre tiveram o costume de beber a água da fonte quando passam aqui pelas Três Bicas. Há quem diga que quem bebe essa água não sai mais da cidade. Só que agora, do jeito que está, sem uma gota de água jorrando, está difícil manter essa tradição. A Praça das Três Bicas é um dos pontos turísticos mais visitados do município. O Cláudio, que mora no Distrito Federal, ainda não conhecia e no dia que veio visitar, ficou triste com o que viu. Me falou que era lindo aqui, mas que está secando. Eu fiquei meio triste, né? Muitos anos que tem isso aí, para mim não secava. Triste ver isso. Mas é triste, é custoso, viu, ver um negócio desse. Acabando tudo no seco, né, sem água. Muito triste mesmo. A gente continua falando dessa estiagem prolongada, agora ao vivo com a repórter Thalia Santos. Thalia, boa tarde para você. Me conta o seguinte, Thalia, como é que está a explicação em relação à meteorologia, em relação a essa falta de chuva aqui na região? Qual é a explicação, hein? Boa tarde. Olá, muito boa tarde para você, Anderson. Boa tarde a todos que nos acompanham. Era para estar chovendo sim. Segundo meteorologistas, as chuvas eram esperadas agora para esse mês de outubro, levando em consideração o que foi registrado nos últimos anos. Nós conversamos com um geofísico que explicou por que essas chuvas ainda não chegaram aqui na região como era previsto. Vamos ver. Justamente pela presença de uma massa volumosa de ar quente que está estagnada na região centro-oeste, impede a formação de nuvens de chuva. O corredor de umidade da Amazônia se encontra com as massas frias do Polo Sul. As chuvas estão acontecendo, só que em pancadas isoladas. O que é esperado para o mês de novembro é que essas chuvas sejam mais homogêneas. Segundo o INMET, tem previsão de chuva aqui para a região para amanhã e também para sábado, porém chuvas mais isoladas. Pancadas mais fortes devem ser registradas apenas no domingo. Hoje, apesar de estar um pouco nublado aqui em Lusiânia, não tem previsão de chuva. Nesses próximos dias, a temperatura fica entre 20 e 32 graus. Anderson. E que a chuva venha logo, porque ninguém está aguentando mais, né, Thalia? Obrigado, viu? Bom trabalho para você. E a Polícia Federal deve investigar se o incêndio na Chapada dos Veadeiros foi criminoso. Esse fogo já destruiu grande parte da reserva, que é patrimônio natural da humanidade. O fogo não para de avançar. Em solo, mais de 200 brigadistas trabalham para tentar conter as chamas que já destruíram 62 mil hectares. Em um sobrevoo dá para ver muita fumaça em meio às árvores. Aviões e helicópteros são usados nos locais de difícil acesso. Até esta aeronave, um Hércules da Força Aérea Brasileira, foi chamada para reforçar o combate às chamas. Ela carrega até 12 mil litros de água em cada voo. Moradores e turistas viraram voluntários nessa verdadeira batalha. A gente nasce aqui, a gente trabalha e a gente vê a importância do nosso meio ambiente. A suspeita de que o incêndio tenha sido criminoso fez com que o ministro do Meio Ambiente, Marcelo Cruz, pedisse uma investigação da Polícia Federal. Viram pessoas, inclusive motos e combustível na mão, colocando fogo em alguns locais lá da Chapada, o que nos leva a crer que tenha sido, de fato, alguns desses focos provocados de forma deliberada. Nós entramos em contato hoje pela manhã com a equipe do ICMBio, o Instituto Chico Mendes. Eles estão com 3 frentes de trabalho, em uma delas próxima ao Vale da Lua. Uma casa foi atingida pelo fogo, mas por sorte ninguém se feriu. Nessa área o incêndio está controlado, já nas outras 2 frentes os brigadistas têm dificuldade de chegar até o local e o fogo infelizmente continua avançando. E a situação lá no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros chamou a atenção até da NASA, a Agência Espacial Americana, divulgou essas fotos que nós vamos ver agora aqui no telão, olha só, mostrando o antes e depois do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros visto de cima. Aqui a gente percebe, essa é a foto do antes. Tudo verde por aqui, essa depois. Essa marca, parte marrom aqui, são onde estão localizados os focos de incêndio. Aqui em cima também a gente encontra, ou seja, são áreas grandes que estão sendo vistas até do espaço. E aqui na região do entorno, as queimadas também não dão trégua. Em Cidade Osfaia, o fogo destruiu uma grande área na zona rural. O fogo podia ser visto de longe. Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou no domingo. Os focos têm castigado a vegetação na região.
De julho até agora já foram registrados 191 casos de queimadas em vegetação em Lusiânia, Cidade Ocidental, Novo Gama e Valparaíso. No mesmo período do ano passado foram 110. Para se ter uma ideia, os bombeiros chegam a atender entre 4 e 5 ocorrências de incêndios por dia. Na maioria dos casos, os incêndios começam por pequenas fogueiras. Moradores que colocam fogo em lixo, lotes baldios ou até mesmo jogam bitucas de cigarro no mato seco. O bombeiro se desloca para o local, extingue, debela aquele incêndio. Quando ele chega no quartel novamente, o pessoal liga dizendo que o incêndio reaveu. Ou seja, a tendência é de que esse fogo tenha sido provocado por algum cidadão. Com as altas temperaturas e principalmente a falta de chuvas, a prevenção continua sendo a forma mais segura de evitar focos de incêndio. A Doniete está preocupada. Ela diz que perto de casa as queimadas se tornaram constantes. A gente fica assustado com isso, porque é demais. As pessoas não têm mais consciência. Estamos de volta hoje no Parque Marajó, em Valparaíso. Essa já é a terceira vez. Os moradores cobram a implantação de quebra-molas na rua Recife. Os motoristas passam por lá em alta velocidade. Em agosto deste ano, uma criança foi atropelada quando descia do ônibus escolar. O asfalto tá novinho e os motoristas aproveitam para meter o pé no acelerador. Antes das obras de pavimentação, a via tinha vários quebra-molas, mas o que restou foram apenas as placas antigas, porque os novos redutores não foram feitos. Só vão tomar uma providência quando acontecer uma tragédia, né, no caso. Então nós precisamos desse apoio, né? A gente até encontrou este quebra-mola, mas está só pela metade, ou seja, o serviço não terminou. E a parte que tem só funciona para os motoristas que descem a pista. Alguns até desviam pela contramão para não ter que reduzir a velocidade. Em menos de um minuto, nós flagramos 6 carros desviando do quebra-molas. Aqui tem carro que passa 160 por hora. É um absurdo, aqui é difícil. Porque no jeito que os carros vêm, já rodeio. Quem estiver do outro lado, ele já vai atropelando. São tantas infrações que os moradores que moram nos condomínios às margens da pista têm medo de sair de casa. Dá medo de sair de casa e a gente sempre fica com o portão fechado para as crianças não saírem. Vocês ficam com medo de algum acidente? Com certeza, porque eles passam em alta velocidade e qualquer descuido pode acontecer um acidente grave. Em agosto, uma criança foi atropelada ao descer de um ônibus escolar. O carro que atingiu a estudante descia em alta velocidade. E, segundo a população, acidentes ainda continuam acontecendo. Essa semana mesmo o carro freou, ainda pegou na traseira de outro carro, né? Porque vinha em alta velocidade. Aqui no horário de meio-dia as crianças vêm da escola e continua a mesma coisa. Enquanto o problema não é resolvido, a população segue pedindo respostas. Prefeitura, estamos esperando um quebra-mola aí. Quando é que vai vir? Obra pela metade, né? Quebra-mola pela metade. Moradores do Parque Marajó, a gente procurou a Prefeitura de Valparaíso. A assessoria disse que os quebra-molas não foram instalados ainda por causa de uma obra da Saneago que está sendo finalizada. Mas que na semana que vem será feito um estudo técnico para a instalação desses quebra-molas. Nós vamos acompanhar essa questão porque vimos que no local já aconteceu acidentes. A gente espera uma providência antes que aconteça novas tragédias, porque como a gente viu na reportagem, o pessoal passa por ali em alta velocidade de verdade. A gente muda de assunto agora, está à procura de emprego? Se você é de Cristalina, Formosa ou Lusiânia, fique atento porque há vagas. O Cine de Cristalina oferece uma vaga para operador de pulverizador e uma para operadora de caixa. Já o Cine de Formosa oferece 4 vagas para auxiliar de limpeza e uma para coordenador financeiro. Já em Lusiânia, o Cine oferece uma vaga para auxiliar de pizzaiolo, churrasqueiro, motoboy, borracheiro e 2 vagas para garçom. Os interessados devem procurar o VaptVupt das cidades. Boa sorte! E está faltando menos de 10 dias para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Uma turma aqui de Lusiânia teve a experiência de simular na prática exatamente como será no dia da prova. Olhares atentos, muito foco e concentração.
Todos esses candidatos entre 17 e 41 anos estão se preparando para o Enem e da melhor maneira, vivenciando na prática os dias da prova. É necessário que cada um se esforce e dedique para conseguir alcançar o objetivo. Quando se fala em Exame Nacional do Ensino Médio, parece que a tensão aumenta. Por isso que aqui eles também aprendem a controlar o emocional. O simulado segue todas as regras do Enem. O cartão resposta do simulado também é idêntico ao do Enem. Aqui o candidato tem que colocar o nome completo, a assinatura e preencher as 90 questões divididas por área. E se alguém rasurar alguma questão, por exemplo, ela é anulada, igualzinho como acontece no exame. É trabalhar com a realidade, fazer um simulado no primeiro dia, voltado para linguagens, né, e códigos. E esse segundo dia, que é hoje, nós estamos trabalhando na parte de exatas, né? E nessa reta final, ainda dá para os candidatos estudarem. Com a prática, você vai vendo onde você vai tendo mais erros para focar naquele assunto e se dar bem na hora da prova. E olha só, as provas vão ser nos dias 5 e 12 de novembro. E se você está nessa fase de preparação para o Enem, o G1 preparou uma página especial com dicas. É só acessar g1.com.br/educação/Enem. Boa sorte. Intervalo comercial e você vai ver a seguir a investigação da tragédia no colégio em Goiânia. Não saia daí, 12h17. O Jornal Anhanguera volta já.